Muito se fala sobre os grandes heróis da Bíblia: Moisés, Elias, Josué, Davi. Mas por trás de cada batalha, de cada profecia, de cada queda e cada ascensão, há figuras femininas que marcaram a história de forma tão poderosa quanto temida. Mulheres cuja influência foi capaz de derrubar reis, manipular nações e desafiar o próprio Deus. Nomes que, ao serem pronunciados, carregam um peso espiritual. E hoje, ao mergulharmos nessa jornada, você vai descobrir que o medo e a influência nem sempre vieram com espadas ou exércitos, mas com palavras, olhares, sedução e manipulação. Essas não são apenas histórias do passado. Algumas dessas presenças ecoam até hoje no mundo espiritual. Antes de começarmos, eu te convido a se preparar, porque esse não é um vídeo comum. É um confronto com o desconhecido, com o invisível, com as sombras que rondaram profetas e reis e que talvez ainda caminhem ao redor de muitas vidas. E ao final desse vídeo, você não verá essas mulheres da mesma forma, nem o mundo ao seu redor, porque o que será revelado aqui vai muito além de nomes, vai até as estruturas ocultas por trás deles. Imagine um nome que, só de ser pronunciado, faz os seuques estremecerem, não pelo poder santo, mas pela corrupção que carrega. Uma mulher que enfrentou profetas, promoveu a idolatria, exterminou homens justos e corrompeu um trono: Jezabel. Ela não é apenas uma personagem histórica. Ela se tornou um espírito, um sistema, uma mentalidade que ainda hoje influencia lares, igrejas e lideranças. Ela manipulava com elegância, seduzia com o olhar, matava com a palavra. Sua presença está registrada no livro dos reis, mas seu legado se estende até o livro de Apocalipse, onde é mencionada como uma doutrina viva dentro da igreja, corrompendo servos com sua falsa profecia. Jezabel não apenas influenciava, ela comandava. Ela ditava o ritmo do pecado disfarçado de religiosidade. E é por isso que, quando falamos sobre mulheres temidas, não podemos ignorar a força espiritual que Jezabel representa. Mas Jezabel não foi um caso isolado. Ela nasceu em um contexto onde mulheres foram moldadas para dominar com palavras, manipular com beleza e destruir com intenções. E uma das mais emblemáticas foi Atalia, filha de Jezabel, um fruto direto da corrupção espiritual de sua mãe. Quando Atalia viu o trono de Judá vago, ela não hesitou. Mandou matar todos os descendentes reais, inclusive os próprios netos. Sim, ela exterminou sua própria linhagem para garantir o poder. Essa mulher governou com mão de ferro, mergulhando Judá em um período de idolatria, medo e sangue. Por 6 anos, ela reinou sobre os sobreviventes, até que a verdade veio à tona. Um de seus netos, Joás, havia sido salvo em segredo. E quando foi coroado rei, Atalia encontrou o fim que reservava para os outros. Ela foi morta pelos próprios soldados, num grito histérico de traição. Mas a verdadeira traição já havia sido cometida por ela muito antes, contra sua família, contra Deus, contra a nação. Agora pense numa mulher cujo olhar foi suficiente para condenar um inocente. A esposa de Potifar, uma figura envolta em luxo e desejo. Quando seus olhos recaíram sobre José, o jovem hebreu escravo que Deus estava exaltando, ela viu nele não apenas beleza, mas uma oportunidade, uma obsessão. E quando sua sedução não foi correspondida, ela transformou paixão em vingança. Acusou José de um crime que não cometeu. E por isso, ele foi lançado à prisão. Anos perdidos, sonhos adiados. Mas Deus reverteu o mal. Ainda assim, a sombra da esposa de Potifar nos lembra de que uma mentira bem contada pode acorrentar um justo, que o desejo mal direcionado, quando frustrado, pode se tornar destrutivo, que mulheres como ela não precisam de espadas, precisam apenas de palavras envenenadas. E quem poderia esquecer de Dalila? Uma mulher cujo nome se tornou sinônimo de traição. Dalila conhecia os encantos. Ela sabia como tocar a alma de um homem com sua voz, com seu toque, com suas perguntas. Mas por trás do charme havia uma missão: destruir Sansão, o juiz de Israel. Ela foi paga para arrancar dele o segredo da força sobrenatural que possuía, e o fez com maestria.
sutilmente, progressivamente. Não usou espadas, mas insistências. Não lutou com armas, mas com estratégias emocionais. Até que ele, cansado, entregou o coração. E quando ele dormiu em seus joelhos, ela o entregou nas mãos dos filisteus. Ele perdeu a força, os olhos, a dignidade. E tudo começou com um beijo. Dalila nos ensina que nem todo golpe vem com violência. Alguns vêm com promessas falsas e palavras doces. Essas não foram as únicas. Mas veja como até aqui cada mulher citada tem uma coisa em comum: a capacidade de influenciar profundamente os destinos de homens, nações e até mesmo dos planos divinos na terra. Mulheres que, quando corrompidas, não apenas erraram, mas levaram muitos consigo. Elas representam arquétipos espirituais. Jezabel representa a corrupção religiosa. Atalia, o assassinato da geração. Dalila, a destruição por sedução. A esposa de Potifar, o poder da mentira. E não terminamos, porque o mais assustador é que algumas dessas figuras não ficaram presas ao Antigo Testamento. Elas ecoam no Novo. E também em nossos dias. Quando você vê uma liderança manipuladora, uma estrutura de poder que promove idolatria, um sistema que se alimenta da destruição da próxima geração, quando você percebe uma atmosfera de sedução espiritual que enfraquece guerreiros de Deus, está vendo o reflexo dessas mulheres. Mas ainda temos mais a revelar, muito mais. Porque há outras mulheres que marcaram a história bíblica com suas escolhas sombrias. E o que elas fizeram ainda nos ensina, ou nos alerta, sobre os perigos de um coração sem temor. E entre essas sombras femininas que moldaram eventos com suas decisões perigosas, surge uma figura que calou a voz do próprio profeta de Deus, Herodias, a mulher que usou a beleza da filha como isca e a emboscada como justiça. Quando João Batista ousou confrontar seu adultério com Herodes, ela não apenas se ofendeu, ela planejou sua morte, não com espadas, mas com um pedido ardiloso, uma dança, um juramento, uma bandeja com a cabeça do profeta. Herodias não queria apenas silêncio, ela queria a destruição total da verdade. João Batista era uma voz que clama no deserto, o último dos profetas, aquele que preparou o caminho para o Messias. Herodias, ao se ofender com sua mensagem, mostra o quanto o orgulho ferido pode se tornar uma arma de vingança mortal. Ela esperou, arquitetou, influenciou a própria filha a ser instrumento de sua crueldade. E quando a cabeça de João foi entregue, ela não chorou, não se abalou, ela venceu, ou achou que havia vencido. Porque toda vez que a verdade é calada por conveniência, uma geração inteira mergulha na escuridão. Herodias não apenas matou um profeta, ela silenciou a única voz que denunciava a corrupção de sua casa. E como esquecer da mulher de Ló? Ela não aparece com nome, mas sua atitude ecoa até hoje como símbolo de desobediência e apego ao passado. Quando os anjos de Deus tiraram Ló e sua família da destruição iminente de Sodoma e Gomorra, a ordem era clara: não olhem para trás. Era um comando espiritual, não apenas físico. Significava deixar para trás o pecado, a corrupção, o velho mundo. Mas a mulher de Ló não resistiu. Seu corpo caminhava para a salvação, mas seus olhos ansiavam pelo que deixava. E naquele instante, ela foi transformada em uma estátua de sal, paralisada entre dois mundos, nem no juízo, nem na graça. Apenas em lembrança amarga daquilo que poderia ter sido. A mulher de Ló nos ensina que a desobediência pode parecer apenas um olhar, mas pode custar a eternidade. Que não adianta sair de Sodoma, se Sodoma ainda habita no coração. Quantas vezes Deus nos manda seguir, libertar, romper, e mesmo assim olhamos para trás, em busca do que já foi condenado, em apego ao que deveria ser esquecido. A mulher de Ló se tornou um marco de advertência. Salvação exige entrega total. Não há como seguir com Deus olhando para o que ele já destruiu. E então temos Mical, a filha de Saul e esposa de Davi. Uma mulher que deveria ter sido cúmplice da adoração, mas escolheu o desprezo. Quando Davi dançava diante da arca, celebrando a presença de Deus que voltava a Jerusalém,
Mical o observava da janela, não com admiração, mas com julgamento. Ela o viu como tolo, indigno, vulgar. Sua visão era carnal. Ela via um rei, não um adorador. E por isso o criticou duramente. Mical se esqueceu que Deus não procura aparência. Ele busca coração quebrantado. Davi dançava com toda a alma. Mical zombava com todo o orgulho, e por isso foi julgada. Tornou-se estéril, nunca gerou filhos. Porque quem despreza a adoração também perde a capacidade de gerar vida espiritual. Mical representa aqueles que, mesmo dentro da casa, não compreendem o mover de Deus. Gente que critica, zomba, desdenha do que não entende. Pessoas que trocam a intimidade por status, a devoção por aparência. Mical não matou ninguém. Não perseguiu profetas, mas matou o espírito de adoração que deveria habitar dentro dela. Sua punição foi invisível aos olhos do mundo, mas fatal para seu legado. Mais adiante na história, a Bíblia nos revela figuras simbólicas, mas não menos poderosas. Uma delas aparece em Apocalipse, a grande meretriz, montada sobre a besta, a mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, com um cálice de abominações nas mãos e embriagada com o sangue dos santos. Essa mulher é mais que uma figura. Ela representa um sistema espiritual de corrupção. Um espírito de prostituição que perverte a verdade, seduz as nações, manipula reis e promove a idolatria. A meretriz do Apocalipse é a culminação do espírito de Jezabel, da manipulação de Herodias, da desobediência da mulher de Ló, do desprezo de Mical. Ela é o sistema religioso e político que se opõe à santidade, que se enfeita de aparência, mas dentro está cheia de engano. E seu fim também está escrito. Será despojada, odiada pelos reis que antes a amavam, consumida pelo fogo. Porque todo sistema que se ergue contra Deus, por mais luxuoso que pareça, cairá. Há uma lição aqui. A aparência pode enganar. O poder pode seduzir, mas no fim, tudo será julgado. A grande meretriz se apresenta com beleza, mas carrega a morte. Assim como tantas figuras femininas ao longo das Escrituras que usaram seus dons para o mal, que poderiam ter gerado vida, mas escolheram disseminar destruição. E em meio a todas essas mulheres, surge uma que não aparece nos púlpitos, mas que carrega um peso silencioso na narrativa bíblica. A esposa de Jó. Ela viveu o sofrimento de perder filhos, riquezas e a saúde do marido. Mas ao ver Jó em cinzas, coberto de feridas, ela não o consola. Ela não ora. Ela não o abraça. Ela diz: amaldiçoa teu Deus e morre. A esposa de Jó é a voz da desistência, do colapso espiritual. Ela não é maligna por fora, mas frágil por dentro. Sua postura nos alerta sobre o perigo de permitir que a dor se transforme em blasfêmia, de transformar o luto em revolta, a tristeza em afastamento de Deus. Jó, mesmo dilacerado, rejeitou esse conselho. Mas quantos hoje estão cercados de vozes semelhantes? Gente que diz: deixa essa fé de lado, Deus te esqueceu. Essa voz precisa ser silenciada, porque nem sempre o inimigo vem com espada. Às vezes, vem com palavras ditas por quem está ao nosso lado. Essas mulheres, Herodias, a mulher de Ló, Mical, a grande meretriz, a esposa de Jó, formam uma linha espiritual de alerta. Elas nos mostram o quanto o coração corrompido pode nos levar para longe da presença de Deus, mesmo estando perto dele fisicamente. Mostram que não é o lugar onde você está, mas a disposição do seu espírito que define seu destino. E há mais, porque há figuras femininas que não recebem destaque, mas que nos bastidores da história bíblica plantaram sementes que germinaram em morte, idolatria e apostasia. Algumas sequer têm nome, outras são exaltadas por reis e temidas por nações. Em breve, vamos desenterrar mais dessas histórias, porque o passado bíblico é um espelho do presente espiritual. Ao observarmos todas essas mulheres que marcaram negativamente a narrativa bíblica, uma pergunta inevitável começa a ecoar dentro do nosso espírito.
Como é possível que tantas influências malignas tenham surgido através de pessoas que, aos olhos da sociedade, poderiam passar despercebidas? A resposta está no fato de que o mal, muitas vezes, se esconde atrás do cotidiano. O espírito da manipulação, da sedução, da apostasia, nem sempre se apresenta de forma agressiva. Ele se disfarça, se insinua, se instala. E aqui entra uma figura quase esquecida, mas que carrega consigo um alerta espiritual profundo. Semiramis. Embora não esteja nomeada diretamente na Bíblia, seu legado ecoa pelas tradições antigas e é associado à origem da idolatria religiosa. Semiramis teria sido esposa de Nimrod, o poderoso caçador que fundou a Babilônia e desafiou a autoridade divina ao erguer a Torre de Babel. Após sua morte, Semiramis não apenas assumiu o controle, mas se declarou deusa. Criou um sistema religioso paralelo, onde ela e seu filho Tamuz passaram a ser adorados como divindades. Mãe e filho se tornaram centro de cultos pagãos que mais tarde se espalharam por todo o mundo antigo. Por trás da figura materna, escondia-se uma manipulação espiritual que mudaria o curso da adoração. Ela não precisava empunhar armas, bastava instaurar doutrinas. E assim, nasceu o culto à deusa-mãe, que com o tempo se mesclaria com tradições e símbolos que perduram até hoje, mesmo em formas religiosas modernas. Semiramis representa o poder da distorção, a mulher que gerou o sistema da idolatria, o ventre do engano espiritual. Se avançarmos ainda mais, chegamos a uma outra figura, silenciosa, mas perigosa, a mulher estranha descrita em Provérbios. Ela não tem nome, mas tem características. Seus lábios destilam mel. Suas palavras são mais suaves que o azeite. Mas no fim, ela é amarga como o absinto e cortante como espada de 2 gumes. Essa mulher é símbolo da tentação que desvia os homens do caminho da justiça. Ela representa o adultério espiritual e físico, a destruição disfarçada de prazer, a promessa de prazer imediato com consequência eterna. Provérbios alerta: afasta o teu caminho dela. Não te aproximes da porta de sua casa, porque ela não está apenas atrás de corpos, está atrás de destinos. Quantas vidas foram destruídas por uma voz sedutora? Quantos chamados foram interrompidos por um beijo que parecia doce? A mulher estranha é uma figura recorrente, pois ela é o espírito do engano revestido de beleza, o pecado travestido de desejo. E então, somos levados a uma figura que surge no Novo Testamento com um perfil diferente, mas igualmente perigoso: Safira, esposa de Ananias. No livro de Atos, vemos o nascimento da igreja, o mover do Espírito Santo, a comunidade dos santos vivendo em unidade e verdade. Mas Ananias e Safira decidem mentir. Vendem um terreno, mas escondem parte do valor, fingindo ter entregado tudo. O ato não era a retenção em si, mas a mentira diante de Deus. E quando Safira é confrontada, ela confirma a mentira e cai morta. Safira representa aqueles que querem parecer espirituais sem viver a verdade, que usam a aparência de piedade para esconder ambições. Ela e o marido foram os primeiros a trazer hipocrisia para dentro da igreja. E o julgamento foi imediato. O temor caiu sobre todos, porque Deus ainda é santo. E mentira diante dele tem peso eterno. Ao analisarmos essas mulheres, Semiramis, a mulher estranha de Provérbios, Safira, notamos um padrão: a atuação silenciosa que mina os fundamentos da fé. Elas não lideram exércitos, não promovem perseguições abertamente, mas agem no invisível, na mente, no coração. Seus impactos são profundos e persistem até hoje. Quantos ministérios foram destruídos por uma Safira moderna? Quantas igrejas foram contaminadas por uma doutrina nascida de uma figura semelhante a Semiramis? Quantas famílias ruíram por uma mulher estranha que entrou sorrateiramente na vida de um justo? E, no entanto, há algo ainda mais sutil. O poder que muitas dessas mulheres exerceram não vinha da força bruta, mas da influência emocional. Elas conheciam a alma humana, sabiam onde tocar, como falar, quando calar, como se vestir, quando sorrir.
não usavam grilhões, usavam vínculos, não usavam correntes, mas seduções. E talvez esse seja o mais perigoso dos poderes. O poder que não parece poder, mas que domina por completo. Enquanto seguimos nessa jornada, é inevitável olhar para a nossa volta e perceber quantas dessas influências ainda estão presentes. Dentro de lares, igrejas, governos, relacionamentos. O espírito de Jezabel não morreu com ela. Ele continua ativo, influenciando lideranças que se vendem por controle. O espírito de Atalia continua matando o propósito da nova geração. O de Herodias, silenciando profetas. O de Dalila, destruindo guerreiros ungidos. O da mulher de Ló, impedindo que muitos avancem, presos ao passado. O de Mical, zombando da adoração verdadeira. O da grande meretriz, travestindo religião de corrupção. E mais. Quantas vezes nós mesmos damos espaço a essas influências? Quantas vezes preferimos o conforto do engano à dor da verdade? Quantas vezes ouvimos a voz da desistência, como a esposa de Jó? Quantas vezes cedemos à voz da sensualidade espiritual, como a que vem da mulher estranha? É por isso que este vídeo não é apenas uma exposição histórica, é um alerta espiritual, um chamado ao discernimento, porque para cada mulher temida da Bíblia, há um reflexo no presente, e a única maneira de resistir é estar firmemente enraizado na palavra, com os olhos abertos, o espírito alerta e o coração rendido a Deus. E sim, ainda existem mais nomes, mais histórias, mais figuras femininas que ao longo das Escrituras deixaram rastros de destruição e que ainda hoje inspiram sistemas de dominação espiritual. Mas ao conhecer suas táticas, nós nos preparamos. E como está escrito, não ignoramos os ardis de Satanás. O que virá a seguir pode revelar mulheres cujo impacto foi tão devastador que as consequências atravessaram gerações. E o que elas fizeram ainda ecoa nos púlpitos, nas redes sociais, nos relacionamentos, na política. Mas antes de avançarmos, pare um instante e reflita. Alguma dessas influências já tocou sua vida? Talvez a parte mais perturbadora ao analisar essas mulheres temidas da Bíblia seja perceber que, em muitos casos, o que as tornou perigosas não foi o mal em si, mas a escolha consciente de rejeitar o bem. Elas tiveram acesso à verdade, caminharam entre homens de Deus, viram milagres, tiveram oportunidade de arrependimento, mas escolheram o caminho oposto. E ao fazer isso, se tornaram símbolos de alerta, lembranças vivas de que não é preciso ser uma feiticeira para ser instrumento de destruição. Basta ignorar a voz de Deus. Um exemplo disso é a mulher sunamita que matou o filho e o comeu durante o cerco em Samaria, descrita em 2 Reis 6. O contexto era de extrema fome e duas mulheres fizeram um pacto de comer seus próprios filhos. O rei de Israel, ao ouvir esse relato, rasga suas vestes em desespero. A Bíblia não revela o nome dessa mulher, mas sua atitude é uma das mais sombrias registradas, porque representa o nível mais profundo de degradação humana. Ela não foi movida por vingança nem por ganância. Foi pela quebra completa dos limites morais, pelo colapso do espírito. Essa mulher nos mostra o que acontece com uma geração que rejeita Deus, perde o senso de humanidade. Uma sociedade sem valores espirituais pode descer a níveis de barbárie inimagináveis. E quando lemos essa passagem, parece algo distante. Mas e os dias de hoje? Quantas vezes o egoísmo, o desespero e o abandono da fé fazem com que mães espirituais matem seus filhos? Quando líderes desistem da nova geração? Quando pais trocam a presença por telas? Quando o futuro é sacrificado por prazeres momentâneos? A mulher de 2 Reis é um retrato grotesco, mas real, da decadência de quem vive longe de Deus. E não podemos ignorar outra mulher que, apesar de não aparecer muito nas pregações, teve um papel decisivo na queda de um dos maiores reis de Israel. Estamos falando de Batseba. Embora muitos a vejam como vítima, há um debate teológico sobre seu papel na narrativa. Davi a viu do terraço, tomando banho. Mas ela era a esposa de Urias, um dos guerreiros fiéis do rei. A sequência é conhecida. Davi se envolve com ela,
Ela engravida, Urias é morto para encobrir o escândalo e o profeta Natã confronta o rei. A questão aqui não é apenas a luxúria de Davi, mas o silêncio de Batseba. Ela não resiste, não se opõe, não alerta. Ela coopera e depois entra para a linhagem real. Mais tarde, vemos Batseba exercendo influência no palácio, garantindo que seu filho, Salomão, assumisse o trono. Alguns estudiosos a veem como cúmplice, outros como vítima de um sistema, mas sua história nos alerta para o perigo de se calar diante do pecado, porque o silêncio conivente também gera consequências. Quantas vezes, por medo, conforto ou conveniência, deixamos de confrontar o erro? Quantas vezes, como Batseba, escolhemos não interromper o ciclo da iniquidade, mesmo quando vemos o início da queda? O problema não é apenas quem comete o erro, mas quem o permite crescer. E a história de Davi e Batseba deixou marcas profundas: morte, dor, divisão. Tudo começou com uma escolha errada e uma omissão fatal. Outra mulher cuja omissão teve consequências catastróficas foi a filha de Herodias, Salomé. Ela não falou uma palavra de sua autoria nas Escrituras, apenas dançou. Mas sua dança foi a chave para um dos atos mais cruéis registrados no Novo Testamento: a decapitação de João Batista. Salomé representa o instrumento inconsciente do mal. Ela não tinha ódio por João, não o conhecia, mas foi usada por vaidade, por influência materna, por ignorância. Esse tipo de mulher ainda existe hoje. Pessoas que se deixam manipular por sistemas corruptos, por desejos momentâneos, sem compreender o estrago que provocam. Gente que se presta a ser instrumento do mal alheio, que dança para reis corrompidos, que age sem consciência, mas colhe as consequências do caos que ajudaram a instaurar. E então nos deparamos com a mulher de Apocalipse 17, conhecida como a Grande Meretriz, montada sobre a besta, embriagada com o sangue dos santos. Ela não é uma pessoa física, mas uma figura espiritual que representa um sistema de dominação, corrupção, prostituição espiritual. Ela é chamada de Babilônia, a mãe das prostituições, vestida com luxo, mas cheia de abominações. Essa mulher é o ápice de todas as anteriores, a síntese do engano, da manipulação, da sedução. Ela representa religiões corrompidas, sistemas políticos opressores, governos que se aliam ao inferno, líderes que trocam a verdade por influência, profetas que vendem unção por aplausos. A Grande Meretriz é poderosa, mas sua queda é certa. Ela será odiada por aqueles que a sustentavam, traída pela própria besta que montava, porque todo sistema baseado no mal é autodestrutivo, e Deus a julgará com fogo. Sua ruína será súbita e eterna. Essas figuras não foram colocadas nas Escrituras por acaso. Elas são espelhos, alertas, mapas espirituais. Mostram como um coração corrompido pode afetar uma geração, como um olhar pode mudar um destino, como um toque, uma palavra, uma escolha silenciosa, pode ativar uma cadeia de destruição. É por isso que o estudo dessas mulheres não é sensacionalismo, é guerra espiritual, é preparação. Porque vivemos dias em que o espírito de Jezabel voltou a se manifestar em púlpitos e palácios. Dias em que Atalia continua destruindo a próxima geração com ideologias e doutrinas vazias. Dias em que Dalilas modernas destroem os Sansões com promessas sedutoras. Dias em que o sistema da Grande Meretriz avança, buscando dominar toda forma de adoração verdadeira. Mas há uma boa notícia. O mesmo Deus que revelou essas figuras é o Deus que dá discernimento, que levanta Joazes escondidos, que restaura Davi após a queda, que fortalece os Jós em meio à dor, que levanta profetas como Elias para confrontar Jezabéis e que, no fim, destruirá toda a estrutura corrompida com justiça e glória. Você não precisa temer essas mulheres espirituais, mas precisa discerni-las, porque só quem vê pode resistir. Só quem identifica pode se posicionar, e só quem permanece na verdade permanece de pé.
A essa altura, talvez você já tenha percebido que o maior perigo dessas mulheres não estava apenas nas ações que cometeram, mas no espírito que carregavam. Um espírito que atravessou gerações, que se disfarçou em novos rostos, novas estruturas, novos discursos. Porque o mal não envelhece, ele se adapta. E o mesmo padrão que corrompeu reis, desviou profetas e destruiu nações, ainda está ativo, operando em nossos dias. Pense em Dalila, por exemplo, a mulher que derrotou o mais forte entre os homens com a arma mais sutil, a persistência emocional. Ela não usou espada, usou o colo, usou o cansaço, usou o afeto fingido. E ali, no lugar mais vulnerável, Sansão entregou o seu segredo. Dalila não pediu força, ela pediu intimidade. E uma vez que a intimidade foi concedida, a força desapareceu. Dalila nos lembra que nem todo ataque vem com gritos. Às vezes, vem com carinho falso, com beijos cheios de intenção, com alianças firmadas no engano. Ela representa todas as alianças perigosas que fazemos quando ignoramos os alertas do Espírito Santo. Quantos Sansões modernos caíram não porque foram vencidos por inimigos, mas porque confiaram em quem os vendia em segredo. E por trás de Dalila há sempre um sistema. Líderes filisteus a pagaram com prata. Queriam derrubar o escolhido de Deus, mas sabiam que não podiam vencê-lo com força bruta. Precisavam vencê-lo por dentro. Dalila foi o acesso interno, a falha de segurança emocional. E é por isso que até hoje, um dos maiores inimigos da unção é a intimidade entregue à pessoa errada. Mas e se olharmos ainda mais fundo, veremos que a influência dessas mulheres ultrapassava o campo pessoal. Elas alteravam o destino de povos inteiros. Veja o caso de Atalia, que matou seus próprios netos para tomar o trono. Seu nome não é tão lembrado como Jezabel ou Dalila, mas seus atos foram igualmente terríveis. Ela não apenas usurpou o poder, ela tentou apagar o futuro, literalmente. Atalia é o espírito que mata o que Deus está gerando. Ela vê a promessa em formação, os netos, os herdeiros, e decide interromper o ciclo. Sua frieza é assustadora, porque não se trata apenas de uma disputa política. Ela é a mulher que derrama sangue familiar em nome de ambição. Quantas Atalias ainda agem hoje, tentando abafar chamados, abortar ministérios, silenciar vozes que ainda estão em formação. Mas mesmo em meio a tanta destruição, Deus sempre levanta um remanescente. Um menino foi escondido, Joás, um bebê protegido no templo, e anos depois, ele seria o instrumento para restaurar a ordem. Isso nos ensina que o diabo pode tentar matar o futuro, mas Deus sempre guarda algo no secreto. Sempre há um Joás sendo preparado enquanto o caos reina. E sempre há uma tia Josabe pronta para esconder, proteger, preservar. Agora voltemos a uma das figuras mais conhecidas, Jezabel. Talvez nenhuma outra mulher tenha se tornado tão sinônimo de dominação espiritual. Jezabel é mais do que uma rainha. Ela é um arquétipo, um padrão espiritual de controle, sedução, manipulação e idolatria institucionalizada. Ela não apenas liderava, ela dominava. Não apenas influenciava o marido, ela assumia o lugar do sacerdote. Jezabel mandou matar profetas, estabeleceu culto a Baal, corrompeu o sistema, desfigurou o que era sagrado. E o pior, tudo isso com aparência de ordem, com estrutura. Ela não vinha com gritos, ela vinha com decreto. Sua força estava na política, na influência, na manipulação de bastidores. Ela representa o espírito que deseja controlar o altar, ditar o que é certo, silenciar o confronto profético. E o profeta Elias foi levantado para confrontá-la. Mas até ele, após desafiá-la no Monte Carmelo, teve medo, fugiu para a caverna, porque o espírito de Jezabel não é só enfrentamento, é opressão mental, é intimidação. É um veneno psicológico que tenta paralisar a missão profética com medo, vergonha e isolamento. Quantos profetas hoje vivem escondidos em cavernas emocionais, espirituais, mentais, porque o espírito de Jezabel ainda ronda os púlpitos, as igrejas, as redes sociais, os relacionamentos? E Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias?
porque o profético não nasceu para se esconder. Foi chamado para confrontar. Mas há algo que poucas pessoas percebem. Jezabel morreu exatamente como Deus prometeu. Seu fim foi profetizado por Elias, cumprido por Jeú, e selado com a humilhação de ser jogada da janela e devorada pelos cães. Uma morte brutal para uma vida marcada pela corrupção. E a lição aqui é clara. Não há sistema corrompido que Deus não possa derrubar. Nenhuma Jezabel permanece para sempre. Nenhum trono levantado em rebelião escapa do julgamento. É nesse ponto que começamos a ver um padrão. Todas essas mulheres tinham influência. Seja pelo poder político, pela sensualidade, pela maternidade, pela manipulação ou pela religião. E a pergunta é: influência para quê? Para promover justiça ou para instaurar o caos? Para proteger vidas ou para arruinar destinos? O padrão se repete com a mulher que derramou perfume sobre Jesus, mas desta vez, num contraste. Porque aqui temos uma mulher anônima que usou sua influência, seu momento com Cristo, para adorá-lo, para ungir seus pés, para antecipar sua morte com honra. Enquanto as outras manipulavam, essa mulher se rendia. Enquanto outras destruíam o que era sagrado, ela honrava o que era divino. A diferença? O coração. E é por isso que entender essas figuras femininas não é uma questão de gênero, mas de natureza espiritual. Há mulheres na Bíblia que são heroínas da fé. Esther, Débora, Ruth, Maria. Mas essas que exploramos aqui, Jezabel, Dalila, Herodias, Mical, Safira, Atalia, são sinais de alerta. Faróis acesos que nos avisam. Esse caminho termina em destruição. Quantas vezes esses mesmos padrões aparecem na sua vida? Num relacionamento? Numa liderança? Em si mesmo? O espírito que opera nessas mulheres não ficou no passado. Ele ainda tenta agir, ainda tenta seduzir, ainda tenta dominar. Mas há uma saída, e há um Deus que revela, liberta e destrona tudo aquilo que se levanta contra o seu propósito. Você percebe agora por que é tão importante conhecer essas histórias? Não apenas para curiosidade, mas para discernimento, para orar com mais clareza, para confrontar o mal com mais coragem. Porque nem toda batalha se vence com espada. Algumas se vencem com vigilância. Chegamos ao ponto em que todas essas histórias começam a convergir para uma única e profunda verdade. O poder que destrói também pode ser o poder que ensina. A Bíblia não esconde as trevas. Ela as expõe para que possamos reconhecê-las e vencê-las. Cada mulher que citamos aqui, cada nome, cada ato cruel ou manipulação sorrateira, nos serve como alerta espiritual. São lições gravadas com sangue, lágrimas e julgamento. Mas há algo ainda mais forte correndo por trás dessas narrativas. Algo que se repete discretamente, mas com força implacável. Nenhuma dessas mulheres ficou impune. Não importa quão longe tenham ido, quanta dor tenham causado, quanto caos tenham instaurado, todas encontraram o limite da misericórdia e o peso da justiça. E isso deve fazer cada um de nós tremer por dentro, porque o mesmo Deus que é amor é também fogo consumidor. Veja Herodias, que calou a voz do profeta João Batista. Ela achou que venceria ao arrancar-lhe a cabeça, mas a verdade que ele pregou vive até hoje. Já Herodias e sua linhagem desapareceram na história. Veja Mical, que zombou do louvor e perdeu a bênção da fertilidade. Veja a mulher de Ló, que não conseguiu resistir ao passado e se tornou estátua, símbolo eterno de quem prefere olhar para trás do que confiar no amanhã de Deus. Essas histórias também mostram que a destruição nem sempre é visível no início. Às vezes, começa como um desprezo silencioso, como um flerte com o pecado, como uma pequena concessão, mas o fim sempre é trágico. E aqui entramos na parte mais importante de tudo isso. O que tudo isso tem a ver com você? A resposta é simples. Essas mulheres não estão apenas nos textos da Bíblia. Elas estão nos ambientes, nas estruturas, nas decisões e, às vezes, até dentro de nós. Não como personagens literais, mas como espíritos, atitudes, padrões espirituais que tentam nos influenciar, distrair, dominar.
Quantas vezes você já sentiu a vontade de desistir, como a esposa de Jó? Quantas vezes já foi tentado a manipular alguém em seu favor, como Jezabel? Quantas vezes já se calou quando deveria ter confrontado, como Safira? Quantas vezes zombou de algo espiritual, como Mical? Quantas vezes olhou para trás, desejando o que Deus já mandou deixar? É por isso que essas histórias precisam ser contadas, não para acusar, mas para acordar, porque ainda há tempo. Porque essas mulheres foram exemplos do que não devemos ser, para que hoje você possa escolher outro caminho. E Deus está chamando. Está chamando profetas que não se curvam a Jezabéis, pastores que não negociam a verdade, homens e mulheres que não vendem seus princípios por um beijo ou uma dança, jovens que não se impressionam com o ouro da Babilônia, mas que vivem para a glória de Deus. Talvez você esteja lendo isso agora e perceba que deu espaço demais para essas influências. Talvez tenha sido Dalila na vida de alguém. Talvez tenha sido vítima dela. Talvez tenha sido o Elias que fugiu, ou o Joás que ainda está escondido. Mas o Espírito Santo não expõe para condenar. Ele expõe para libertar. E libertação começa com arrependimento, com entrega, com confronto. Porque há algo maior em jogo. A sua eternidade. E o diabo não está brincando. Ele quer corromper o que Deus chamou para ser santo. Quer usar o trono da vaidade para roubar o altar da adoração. Quer levantar Jezabéis, Atalias, Herodias e tantas outras, para impedir o avanço do reino. Mas hoje, você pode dizer, chega. Chega de ser manipulado por sentimentos. Chega de andar na superfície. Chega de negociar sua fé. Chega de se calar diante do pecado. Chega de deixar essas influências dominarem sua casa, sua igreja, sua mente, porque há um rei que também é juiz. E ele virá. E toda Jezabel cairá. Toda Dalila será exposta. Toda Safira será julgada. Toda meretriz será derrubada. Porque o cordeiro não voltará como servo, voltará como leão. E diante dele, toda mentira será calada. Agora me responda. Quem você tem sido nessa história? É hora de olhar no espelho da palavra. É hora de se alinhar com o céu. Porque o tempo é curto e o juízo é certo, mas a graça ainda está disponível. Se essa mensagem falou ao seu coração, comente abaixo com fé. Senhor, abre meus olhos espirituais. Não tenha vergonha. Seja profeta, seja intercessor, seja voz. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar, que precisa enxergar o que está escondido. E se você quer ver mais conteúdos como este, profundos, bíblicos e reveladores, inscreva-se agora no canal, ative o sininho, curta e envie para 3 pessoas. Juntos, estamos resgatando a verdade esquecida, expondo o que foi encoberto, derrubando fortalezas e nos preparando para o Rei dos Reis, porque ele vem, e vem com fogo,